Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2010. Estamos começando o nosso Warm-Up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. Vamos começar falando de um dia bastante positivo para os mercados no dia de ontem, apesar de indicadores econômicos não tão entusiasmantes lá nos Estados Unidos. A Bolsa Brasileira subiu 0,82%, as bolsas americanas também subiram, o Dow Jones fechou com 0,81% de alta no dia de ontem. Quando a gente olha os indicadores econômicos, os novos pedidos de seguro-desemprego surpreenderam negativamente, tiveram uma expansão que o mercado não imaginava. Os indicadores antecedentes mostram a economia americana em expansão, mas num ritmo menor do que aquele vislumbrado no indicador de janeiro. O grande destaque do dia de ontem, que era mais ou menos o que a gente esperava, foi o indicador da situação da indústria na região da Filadélfia, que teve um crescimento além daquele que o mercado esperava, mostrando aí a força da indústria. Muito possivelmente esse comportamento da Bolsa ontem teve como apelo os bons resultados corporativos. O Walmart mostrou um lucro melhor do que o mercado esperava. Tem uma ressalvinha que as receitas cresceram fora dos Estados Unidos mais do que cresceram dentro dos Estados Unidos, né? Na verdade, nos Estados Unidos houve até uma queda de receita do Walmart, mas o que importa é que para o mercado como um todo a composição de indicadores antecedentes positivos, atividade industrial pujante e um bom resultado do maior varejista americano acabou animando as bolsas, e aí a gente teve valorização lá e tem valorização aqui também. Aqui no Brasil, as ações da Vale do Rio Doce continuaram com destaque diante de toda a perspectiva relacionada a preços do minério de ferro, mas a valorização acabou sendo bem dispersa pela maior parte dos papéis da Bolsa. O volume foi de 5,8 bilhões, um volume mais ou menos em média com o que a gente tem visto. O que foi legal também foi o risco país, voltando para 206 pontos, chamando a atenção aí para a entrada de recursos no nosso mercado e entrada de recursos e apostas aqui no Brasil. Bom, mas se o dia de ontem foi bom e animador, o dia de hoje já começa com um viés mais negativo, na verdade bem mais negativo. Isso porque no final do dia de ontem o Fed anunciou que iria aumentar a taxa de juros para o redesconto, ou seja, aqueles bancos que precisam fechar o seu caixa, ao invés de conseguir dinheiro do Fed a 0,5%, vão ter que pagar agora 0,75%. E se tinham 30 dias para devolver os recursos, agora tem que zerar o seu empréstimo já no dia seguinte. A ideia do Fed é que a economia já vem ganhando robustez, o sistema financeiro também, para que os bancos se autofinanciem e não precise haver esse pedido de dinheiro ao Fed. O Fed está querendo se colocar cada vez mais como um emprestador de última instância e não um emprestador de primeira instância, que vai, a uma taxa mais barata, acabar favorecendo as demandas aí dos bancos, né? A notícia faz todo sentido econômico, todo sentido como política monetária. Não significa de maneira alguma que a gente tenha algum tipo de reversão desse processo de recuperação econômica que a gente está vendo. Agora, é uma notícia com força o suficiente para trazer volatilidade ao mercado, porque é uma sinalização de que o momento de taxas baratíssimas, de custo zero do dinheiro, de facilidades de medidas econômicas, vai chegar ao fim em algum momento, né? E o Fed começa a tatear esse movimento de redução de medidas de estímulo com essa iniciativa de aumento aí do redesconto. Isso vai trazer volatilidade ao mercado. É importante que os investidores tenham na cabeça
que é definitiva esse processo de antecipação da discussão de elevação de juros e retiradas de medidas de estímulo. Eram coisas que a gente esperava que fosse acontecer no segundo semestre e estão sendo antecipadas não apenas para o primeiro semestre, mas para o próprio primeiro trimestre. Também vale como debate o resultado do BNDES. O BNDES apresentou um lucro de 6,7 bilhões de reais, com destaque para a atividade de emprestar dinheiro propriamente dita, que gerou 5,8 bilhões de lucro, ou seja, a maior parte do lucro do BNDES veio da atividade de empréstimo, enquanto que em 2008 a maior parte do lucro do BNDES veio da venda de participações societárias. O BNDES tem desempenhado um papel muito importante, tende a continuar desempenhando esse papel no que diz respeito ao investimento no Brasil. A única preocupação que a gente tem é quando o BNDES entra de uma maneira mais incisiva, podendo desvirtuar um pouco a ideia de empresa privada, querendo aumentar demais a participação do Estado brasileiro em empresas, principalmente empresas como Petrobras, e setor petroquímico, própria Vale do Rio Doce. São coisas que de vez em quando a gente fica um pouco mais preocupado com um viés mais participante do governo brasileiro, que não nos parece a estratégia adequada. O governo deve ter a sua participação para que as decisões estratégicas de interesse nacional sejam respeitadas, mas sem querer participar demais da gestão. A gente já viu o que deu para as empresas quando elas eram estatais até antes da década de 90 e o ano 2000. Bom, é isso. O dia de hoje, então, conforme eu falei, começa com um viés bastante negativo. As bolsas na Ásia tiveram quedas importantes. Tóquio caiu mais de 2%. Os futuros americanos apontam quedas superiores a 0,5%. Dow Jones caindo 0,53%, em virtude dessa notícia de elevação dos juros no redesconto americano. Essa volatilidade, ao nosso ver, vai continuar. O importante é ter na cabeça que essas medidas não revertem o quadro de crescimento da economia. Ao contrário, era natural que se esperasse um movimento nessa direção, e o investidor deve ficar atento, porque devem surgir daí boas oportunidades de entrada, boas oportunidades para a compra de ações. Sendo assim, meus caros, que eu termino aqui essa nossa semana curta pós-carnaval, desejando a todos um belíssimo final de semana e, como sempre, juízo. Um abraço a todos e até segunda-feira.